Bem-vindos à aula de encerramento da disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Nós falamos ao longo da disciplina de 4 diferentes tipos de reação e nós vamos relembrar as reações de neutralização, as reações de precipitação, as reações de complexação e as reações de oxirredução. Mas como a gente vê nessa figura que está aqui à direita, eu posso ter um meio em que várias dessas reações acontecem ao mesmo tempo. Eu posso ter precipitação, oxirredução, neutralização e complexação, tudo no mesmo tubo de ensaio. O que acontece quando isso tudo acontece junto, né? Na verdade, é exatamente assim que se processam as reações no meio ambiente. No ambiente natural, dependendo desse meio, dependendo das condições desse meio, eu posso ter ao mesmo tempo acontecendo essas reações de neutralização, precipitação, complexação e oxirredução. E eu tinha essa dúvida eu guardei comigo desde o ensino médio, que eu fiz um curso técnico em Química, até chegar no mestrado, quando nós vimos numa disciplina chamada Equilíbrios Complexos, como é que isso se dá. Na verdade, o que acontece é que aquela reação que tem a maior constante de equilíbrio é aquela que acontece preferencialmente. Mas as outras estão acontecendo também, só que em menor quantidade ou em menor intensidade, digamos assim. Então, essa aula é um pouquinho para dar um gostinho, né, de quero mais, para que vocês fiquem com essas inquietações e, quem sabe, se animem a fazer um mestrado e prosseguir os estudos de vocês até o nível de doutorado, para que esse tipo de dúvida possa ser sanado com o aprofundamento dos estudos. Bom, para a aula de hoje eu escolhi uma substância como exemplo, que é o ácido fosfórico. Então vamos entender um pouco como é o ácido fosfórico. Eu tenho o ânion fosfato, que é, na verdade, um átomo central de fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio. Um desses oxigênios aí, ele está satisfeito, a sua regra do octeto está satisfeita, na verdade, por uma ligação coordenada, em que o fósforo doa um par de elétrons, formando aí essa ligação covalente coordenada com o oxigênio. Os outros 3 átomos de oxigênio têm uma ligação covalente simples com o fósforo e um elétron a mais. Assim, eles atendem à regra do octeto, passam a ter 8 elétrons na sua última camada, só que eles ficam aniônicos, cada um deles tem uma carga negativa. E isso atrai os hidrogênios, né, os prótons, na verdade, e esse H+, então, vai formar o ácido fosfórico. Bom, observando esse ácido, nós podemos dizer que ele é um ácido triprótico ou tribásico. Vamos ver a sua dissociação. O ácido fosfórico, então, libera um H+, e o ânion H2PO4-. Esse H2PO4- sofre uma nova dissociação, liberando um H+, e o HPO4-. Já o HPO4-, sofre uma terceira dissociação, liberando um H+, e o fosfato, né, o íon fosfato. Então nós percebemos que ele libera 3H+, ou 3 bases conjugadas. Ou seja, a partir da concepção ácido-base de Arrhenius, nós dizemos então que esse ácido é triprótico. A partir do pensamento de Bronsted e de Lowry, a gente pode dizer que ele é tribásico, porque ele libera 3 bases conjugadas para receber depois esse H+, e voltar a ser o ácido fosfórico inicial. Segundo Lewis, esse ácido fosfórico, na verdade, pode ser uma base, que seria visto um pouco mais para frente na aula de hoje. Enfim, vamos comparar o ácido fosfórico com o ácido fosfônico. Então, no caso do ácido fosfórico, como a gente já viu, eu tenho aí o fósforo ligado a 4 oxigênios e cada um desses oxigênios ligados a um hidrogênio, com exceção daquele oxigênio que tem a ligação coordenada com o fósforo. Já no caso do ácido fosfônico, eu tenho, na verdade, 3 oxigênios ligados ao fósforo. Um naquela ligação dativa, né, naquela ligação coordenada, e 2 em ligações covalentes simples. Nesse caso, eu tenho um hidrogênio ligado diretamente no fósforo. Então, no caso do ácido fosfônico, eu tenho algo diferente do que eu vejo no ácido fosfórico. O ácido fosfórico é triprótico, como nós já vimos a dissociação em 3 etapas. Já o ácido fosfônico, ele é diprótico. O H3PO3 perde um H+, e libera o H2PO3-. Já o H2PO3- perde um novo hidrogênio e forma o HPO3-2-, que não perde esse
último hidrogênio que está ligado ao fósforo. Apenas em condições extremamente energéticas, que nós não vamos encontrar nas reações reversíveis que nós estudamos nessa disciplina, é que seria possível arrancar esse hidrogênio dessa ligação com o fósforo. Nas condições normais, em soluções aquosas, a gente não vai encontrar isso acontecendo. Então, o ácido fosfórico é um ácido triprótico ou tribásico, enquanto que o ácido fosfônico é um ácido diprótico ou dibásico. Bom, seguindo a nossa história aqui com o ácido fosfórico, vamos ver como é que ele se dissocia para produzir, né, um pH numa solução aquosa. Então, o primeiro estudo, a primeira constante de dissociação, o H3PO4, perdendo um H+. Então, eu tenho aí a constante de dissociação, que é 6,31 vezes 10 a menos 3. A gente sabe que a equação da constante é os produtos dividido pelos reagentes. Se nós tivermos aí uma concentração de ácido, por exemplo, de 0,01 mol por litro, nós devemos primeiramente fazer a divisão da concentração pela constante de equilíbrio. E nós vamos encontrar aí um valor de 1,58, 1,59. Esse valor é menor do que 10 a quarta. Então isso é importante por quê? Porque, como a gente lembra, para valores que derem menor do que 10 a quarta, nós não podemos fazer a aproximação. Nós vamos ter que trabalhar aí com a equação de segundo grau. Porque a dissociação do H3PO4 no equilíbrio vai formar uma concentração de ácido de 0,01 menos X, onde X são as moléculas que se dissociaram efetivamente. Então, esse X vai ser a concentração de H+, e também vai ser a concentração do ânion H2PO4-. Substituindo na equação da constante de equilíbrio, nós vamos processar, né, esses cálculos, transferir o denominador para o outro membro e chegar numa equação de segundo grau. Uma vez que nós temos a equação de segundo grau, a gente calcula o delta, esse delta depois vai para o cálculo das raízes da equação de segundo grau, e aí nós procedemos às contas matemáticas e chegamos num valor de X que é igual a 8,55 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração de H+, e também a concentração de H2PO4-. Aplicando o logaritmo, nós chegamos a um pH igual a 2,07. Bom, no caso da segunda dissociação do ácido fosfórico, eu vou ver que o H2PO4- vai produzir um H+, e o HPO4- com uma constante de equilíbrio de 6,31 vezes 10 a menos 8. Nesse caso, a gente aplica, né, da mesma forma, a equação de novo são os produtos divididos pelos reagentes. Agora, a concentração do H2PO4- é de 8,55 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que nós calculamos no slide anterior. Substituindo isso, né, e calculando isso em comparação, fazendo a comparação desse valor de concentração com a constante de equilíbrio, nós encontramos um valor de 142.500. Isso é maior do que 10 a quarta. Logo, nós podemos fazer aproximações. Então, no equilíbrio, eu posso dizer que a concentração do H2PO4- seria 8,55 vezes 10 a menos 3 menos X. Só que esse X é tão pequeno que eu posso dizer que essa concentração é aproximadamente 8,55 vezes 10 a menos 3, sem precisar subtrair esse X. Enquanto que a concentração de H+, que veio dessa dissociação, vai ser X, e a concentração de HPO4- vai ser também igual a X. Substituindo isso agora, e como eu disse, fazendo a devida aproximação, eu vou ter agora não mais uma equação de segundo grau, mas uma conta bastante simples, onde eu tiro a raiz quadrada dessa multiplicação entre a concentração do ácido não dissociado e a constante de equilíbrio, e aí eu obtenho o valor de X. Esse valor de X, na verdade, é a concentração de HPO4- A concentração de H+ vai ser a soma do H+ que veio dessa dissociação e o H+ que veio da primeira dissociação. Somando-se esses dois valores, nós encontramos 8,57 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Vejam que a contribuição dessa nova dissociação vai estar na terceira casa aqui. Vai estar no terceiro número, no terceiro algarismo. Então é uma contribuição muito pequena comparado com a primeira dissociação. Aplicando o logaritmo, nós temos exatamente o mesmo pH, que é 2,07. Ora, se nós formos fazer a terceira dissociação, então, nós temos a terceira constante de equilíbrio, que é 6,31 vezes 10 a menos 12,
e aí nós dividimos então esses produtos por esse reagente, e considerando que agora a concentração de HPO4 2- é 2,32 vezes 10 a menos 5, que nós calculamos no slide anterior, nós podemos fazer a comparação desse valor pela constante de equilíbrio e encontramos o valor de 3,67 vezes 10 a sexta, que é muito maior do que 10 a quarta. Então nós podemos fazer a aproximação. Sendo assim, no equilíbrio, a concentração de HPO4 2- deveria ser 2,32 vezes 10 a menos 5 menos x. Mas nós podemos aproximar e dizer que esse x é tão pequeno que a concentração de HPO4 2- é praticamente igual a 2,32 vezes 10 a menos 5. Enquanto que o H+ que vem da terceira dissociação é x e o PO4 3- também é igual a x. Fazendo as devidas substituições e os cálculos matemáticos que se seguem, nós podemos chegar a um valor de x igual a 1,45 vezes 10 a menos 8. Essa é a concentração, então, de fosfato, né? A concentração de H+ vai ser a concentração que nós tínhamos anteriormente, que é 8,57 vezes 10 a menos 3, mais 1,45 vezes 10 a menos 8, que é a concentração calculada nessa terceira dissociação. Ou seja, a concentração final de H+ vai ser aproximadamente 8,57 vezes 10 a menos 3, porque esse novo valor que nós encontramos vai estar lá na oitava casa decimal, então ele praticamente não aparece na hora que a gente faz a soma. Então o pH aqui vai ser 2,07. Vejam que para a grande maioria dos ácidos com várias dissociações, apenas a primeira dissociação é que importa no cálculo do pH. Como tudo, a gente sabe que tem exceção, né? Então nesse caso nós também temos algumas exceções a essa regra, e a principal delas é o ácido sulfúrico, em que nós devemos considerar as duas dissociações, porque essas duas constantes são bastante grandes, né? Elas não podem ser desprezadas. Mas para a grande maioria dos ácidos polipróticos, apenas a primeira dissociação é que vai contribuir para o valor do pH da solução aquosa. Bom, a gente já viu como é que se faz o cálculo de grau de dissociação, né? Isso está ligado ao pH, porque cada uma dessas espécies existe em função da concentração de H+ disponível em solução, e desenhando aqui o gráfico do grau de dissociação do ácido fosfórico, nós vamos ver que tem 4 espécies. A espécie completamente protonada, ou seja, não dissociada, que vai estar representado nessa primeira curva que desce, e a forma com uma dissociação, que está na curva vermelha, ascendente aqui. Depois, na segunda dissociação, nós temos a curva vermelha descendente, enquanto que a curva preta sobe, representando o HPO4 2-. E na terceira dissociação, essa curva preta então diminui, enquanto que a curva azul claro sobe, representando aí a concentração de íons fosfato. Então, em função do pH, nós podemos estimar qual dessas espécies está presente e em que concentrações, certo? Mas como eu falei para vocês, é possível que dentro desse mesmo meio eu tenha outras reações. Imaginem que na presença de ácido fosfórico eu tenho ferro. Então, se eu tenho uma solução de ferro 3+, e adiciono ácido fosfórico, eu vou formar um precipitado, que é o fosfato de ferro diidratado. Então, existe uma constante de equilíbrio para essa reação, onde o produto é dividido pelos reagentes, como a gente sabe, sendo que aqui, se nós nos lembrarmos bem, a constante de um sólido, que nesse caso é puro, né, porque a gente formou nessa solução aí, ao adicionar o fosfato, nós adicionamos o fosfato de ferro diidratado, que se precipitou e se separou da solução. Então eu tenho um sólido puro, então a concentração dele é constante. Da mesma forma, a concentração de água no meio que é água também é uma concentração constante. Passando tudo que é constante para o mesmo membro, nós vamos ter que a concentração de ferro 3+, mais a concentração vezes a concentração de fosfato, vai ser igual à concentração do fosfato de ferro, que é um sólido, dividido pela constante de equilíbrio, vezes a concentração da água elevada ao quadrado. Tudo isso é uma constante, isso vai gerar uma nova constante, que é o Kps, que no caso desse precipitado é igual a 4 vezes 10 a menos 27. Vejam que é uma constante muito pequena, né? Esse 4 está na 27ª casa decimal. Então, quando eu vou calcular a solubilidade, eu sei que para cada 1 mol de ferro
que reage com 1 mol de ácido fosfórico e 2 mols de água, eu vou formar 1 mol de precipitado. Sendo assim, a concentração de ferro é igual à solubilidade e a concentração de fosfato também é igual à solubilidade. Sendo assim, a solubilidade ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 27. Tirando a raiz quadrada disso, nós vamos ter que a solubilidade é 6,32 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Ou seja, eu só consigo manter solúvel, né, o ferro e o fosfato na concentração de 6,32 vezes 10 a menos 14. Qualquer concentração de ferro e de fosfato maior do que isso vai formar o precipitado. Porém, aqui nós temos um segredo. Adicionando excesso de fosfato, ele vai formar um complexo com o ferro. Então, quando as concentrações de fósforo ou de fosfato forem iguais à concentração de ferro, nós vamos formar um complexo que tem apenas, né, um único ligante, que é o HPO4, certo? No caso, o HPO4 tem 2 cargas negativas, o ferro tem 3 cargas positivas, a carga desse complexo é mais 1. Se eu tiver um excesso maior de ácido fosfórico, eu posso formar um complexo com 3 fosfatos, e aí a carga desse complexo agora é 6 menos, ou com um excesso maior ainda, eu posso formar um outro complexo, né? Ou seja, eu ressolubilizo esse precipitado formando um complexo que é agora com 3 cargas negativas, porque ele é com o HPO4 e não com o PO4, 3-. Então, eu tenho aqui 3 possíveis complexos que podem acontecer com excesso de ácido fosfórico, dependendo aí desse equilíbrio, da quantidade de fósforo que eu tenho em relação à concentração de ferro. Por que isso é importante? Porque, como a gente já viu, o ácido fosfórico está presente num refrigerante de cola que é muito comercializado. Então, como eu tenho uma grande quantidade de ácido fosfórico naquele refrigerante, se as pessoas consomem muito daquele refrigerante, elas vão ter um excesso de fosfato que pode complexar vários metais. Um deles é o ferro. E nós sabemos que o ferro é extremamente importante para a formação da hemoglobina. Então, a carência de ferro pode fazer com que a gente tenha uma anemia, porque vamos formar ou produzir menos hemoglobinas, né, que são importantes para o transporte de oxigênio no sangue, certo? Bom, Zé, então nós já vimos que o ácido fosfórico faz reação de neutralização, faz reação de precipitação e faz reação de complexação. E será que esse ácido fosfórico também faz troca de elétrons? Ele também sofre oxirredução? Na verdade, sim. Só um detalhe que eu ia esquecendo. Como a gente viu aqui, o ácido fosfórico ele se liga, né, o fosfato ou o hidrogênio fosfato se ligam ao ferro aqui como um ligante. E isso é o que o Lewis chama de base. Então o ácido fosfórico é um ácido de Arrhenius, é um ácido de Bronsted de Lowry e é uma base de Lewis, né? Então, como eu disse, o ácido fosfórico ele também pode fazer reações de oxirredução, ele também pode estar envolvido na troca de elétrons. Por exemplo, o que acontece se o ácido fosfórico entrar em contato com o ferro 3? Bom, o ácido fosfórico mais 2H+, mais 2 elétrons, vai formar o ácido fosforoso, que nós vimos anteriormente, e água. E o potencial de reação disso é de menos 0,3 volts. Bom, enquanto que a reação de oxirredução do ferro, no caso aqui a reação de redução do ferro, o ferro 3+, recebe um elétron e vira ferro 2+, com um potencial de mais 0,771 volts. Bom, isso não é verdade para todos os meios. Quando eu tenho ácido fosfórico no meio da reação, o potencial cai um pouco para 0,44 volts. Ou seja, o potencial de redução do ferro depende muito do meio. Em outros ácidos, esse potencial pode ter outro valor. Mas se eu misturo ferro com ácido fosfórico na concentração de 1 mol por litro, eu vou ter aí o potencial de 0,44 volts. Bom, como no nosso exemplo aqui a gente está querendo exatamente reagir ferro com ácido fosfórico, vamos considerar aqui o potencial no meio, né, contendo esse ácido fosfórico. Como o potencial do ferro é maior do que o potencial do ácido fosfórico, nós devemos inverter a reação do ácido fosfórico. Invertendo a reação do ácido fosfórico, nós vamos ver que, na verdade, não é o ácido fosfórico que reage com o ferro, e sim o ácido fosforoso.
O ácido fosforoso mais 2 moléculas de água vão produzir ácido fosfórico mais 2H+, mais 2 elétrons, num potencial de mais 0,30 volts. E assim, o ferro 3+, vai receber 2 elétrons, no caso eu tenho que multiplicar por 2, né, para cortar o número de elétrons aí. 2 íons ferro 3+, recebem 2 elétrons para produzir 2 íons ferros 2+. E aí o potencial é o mesmo, né, 0,44 volts. Fazendo a reação global, então, a gente vai ver que 2 ferro 3+, reagem com ácido fosforoso, lembrando que para ser esse potencial tem que ser na presença de ácido fosfórico, e ele vai reagir com a molécula de água para produzir 2 ferro 2+, mais ácido fosfórico mais 2H+. Então, pelo potencial, pela variação de potencial dessa célula, nós vimos que essa reação é a reação que acontece preferencialmente, ela é uma reação espontânea. Essa célula eletroquímica é uma célula galvânica. Se fosse o contrário, se eu estivesse reagindo ácido fosfórico com ferro 2+, para produzir ferro 3+, e ácido fosforoso, eu inverteria o sinal desse potencial aqui, seria menos 1,071, e essa reação seria não espontânea, ou essa célula seria chamada de eletrolítica. Então vejam que o ácido fosfórico ele está presente, ele pode fazer parte aí dos 4 tipos de reação que nós estudamos nessa disciplina. Por isso eu escolhi ele para essa aula de encerramento, para que nós pudéssemos fazer uma revisão geral do nosso assunto e percebermos como isso é realmente muito complexo, como tudo isso é possível, né, de acontecer ao mesmo tempo, inclusive. Bom, só para a gente fazer uma tempestade de ideias e para a gente pensar em tudo que está ligado à química analítica, eu trouxe esse mapa mental. Então nós vimos que a química analítica 1, ela vai trabalhar com reações de neutralização, oxirredução, precipitação e complexação. As reações de neutralização têm a ver com as teorias ácido-base, que estão lá na química geral. Enquanto que as de precipitação têm a ver com solubilidade, que a gente trabalha tanto na química geral, como na química orgânica e na química inorgânica. As reações de complexação, elas estão vistas na química geral, na química orgânica e na química inorgânica. Enquanto isso, a gente também recebe contribuições da físico-química, quando a gente estuda cinética e termodinâmica. Recebemos contribuições da matemática, usando logaritmos, usando equações de segundo grau. Recebemos contribuições aí também da física, né, com troca de elétrons, né, campo elétrico, cargas, enfim. Recebemos contribuições da filosofia, né, da parte de metodologia científica, da parte de lógica, e damos contribuição aí para a química forense, para a química inorgânica, para a físico-química, para a química orgânica, para a química geral. Então nós utilizamos conhecimentos dessas outras áreas e nós contribuímos para a construção de conhecimento nessas mesmas áreas. Por isso eu sou tão apaixonado pela química analítica e por isso o meu convite a vocês que continuem estudando essa área da química, que é realmente muito interessante, muito bonita e que está ligada ao nosso cotidiano. Bons estudos!